Há diferentes formas de condensadores, conforme o uso a que se destinam e a tensão em que vão ser usados. Seja qual for a sua aparência, o condensador se compõe sempre dos mesmos elementos. Dois corpos condutores colocados de um lado e do outro de um corpo isolante. Podemos representar um condensador por um corpo mau condutor de eletricidade, com elétrons livres. Sobre este corpo estão aplicadas de um lado e do outro duas placas metálicas. Estas placas são chamadas armaduras do condensador. Vamos ligar este condensador a uma fonte de corrente contínua. Ao ligarmos o interruptor, os elétrons livres que vêm do polo negativo e vão para o positivo da fonte provocam, por meio das armaduras, uma falta e um excesso de elétrons no isolante. O condensador tem agora uma diferença de potencial igual à da fonte. Os elétrons livres não circulam mais. Quer dizer, o condensador está carregado. Vamos agora desligar a fonte de corrente contínua. O condensador continua carregado. Podemos ver com um voltímetro de muito alta resistência. A carga continua no corpo isolante, onde os elétrons circulam com grande dificuldade. Podemos usar a carga do condensador para fazer passar uma corrente elétrica por uma resistência. Não podendo o equilíbrio eletrônico se refazer através do isolante, refaz-se agora pelo circuito da resistência. Disse que o condensador se descarrega. Tendo desaparecido o excesso e a falta de elétrons, a corrente elétrica não circula mais. O condensador está descarregado. Podemos carregá-lo de novo e descarregá-lo por um meio que se costuma usar para verificar se os condensadores funcionam bem. Vamos ligar o nosso condensador a uma fonte de corrente alternativa. A diferença de potencial crescente carrega o condensador. Carregado a máxima diferença de potencial da fonte, o condensador neutraliza a tensão da fonte. Não há corrente. A diferença de potencial da fonte diminui. A do condensador torna-se, portanto, maior do que ela e produz uma corrente de descarga. A corrente é máxima quando a diferença de potencial é zero. Agora os polos da fonte mudam de sinal e carregam o condensador em sentido contrário. Este fenômeno continua se repetindo. Em nenhum momento os elétrons livres do condensador passam de uma armadura a outra através do isolante. Existindo corrente de descarga no momento em que a diferença de potencial da fonte é nula, podemos dizer que a corrente e a tensão não estão em fase. Não chegarão a seus valores máximos e mínimos ao mesmo tempo. Para termos a certeza, vamos ligar um voltímetro e um amperímetro em nosso circuito. A diferença de potencial, que está crescendo, carrega o condensador por meio de uma corrente cada vez mais fraca. O condensador está carregado. Ele equilibra a diferença de potencial da fonte, que no momento é máxima. A corrente é zero. A diferença de potencial da fonte diminui. O condensador fica com sua diferença de potencial cada vez maior. Sua corrente de descarga chega ao máximo quando a diferença de potencial da fonte chega a zero.
A corrente de descarga máxima é seguida imediatamente da corrente de carga máxima, devido à alternância seguinte da fonte. Para compreendermos bem como se dá a defasagem, vamos prestar atenção aos traços deixados pelos ponteiros dos instrumentos. Estas curvas representam as variações da tensão da alimentação e as variações da intensidade da corrente de intercâmbio entre a fonte e o condensador. A corrente está em zero quando a diferença de potencial está no máximo. O condensador se carrega. A diferença de potencial está em zero quando a corrente está no máximo. O condensador se descarrega. Como sabemos, as sinusoides da tensão e da corrente podem ser representadas por raios de uma circunferência. A defasagem entre as duas é representada pelo cosseno do ângulo φ, formado pelos dois raios. Quando este ângulo é de 90 graus, seu cosseno é zero. Vamos montar um circuito elétrico com uma bateria de acumuladores, uma bobina e um interruptor. Fechamos o interruptor. A bateria faz passar uma corrente pelos condutores e pela bobina. Abrimos o interruptor. Um arco se forma entre os contactos do interruptor. Para evitar o arco elétrico durante a abertura do circuito, vamos ligar entre os terminais do interruptor um condensador. Ao abrir agora o circuito, não se forma o arco. Por quê?